Aplauda o Senhor, igreja do Senhor. Amém, amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos aí ouvirmos a palavra de Papai Deus. 25 minutos. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo 16. Gálatas 2, 16, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Senhor Jesus, a tua justiça é a tua justiça, não é a nossa justiça. Não é o que fazemos, não é o que sacrificamos, mas foi o teu único sacrifício, perfeito, que nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10, 14. Por única oferta, perfeitos para sempre. Meu Deus, usa-me nestes 25 minutos para acalmar a alma do teu povo, para que teu povo possa entrar pelas portas do Santo do Santo com louvores e com gratidões nos corações e falar abertamente com o Senhor. Meu Deus, estamos aqui sendo limpos pela palavra. Faça esse trabalho, Deus Todo-Poderoso. Nós te amamos e nós esperamos algo maravilhoso ainda esta noite. Tudo que já vivemos ainda tem algo para vivermos. Faça isso, porque tu és o Todo-Poderoso. Oramos em nome de Jesus Cristo, e os eleitos de Deus diz amém. Dê um glória, dê um aleluia, dê um aplauso, dê um... Eita papai! Obrigado, irmão amado, obrigado, irmãos e irmãs amadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificados. O nosso tema é: pela lei ninguém é justificado. Nós vamos deixar um pouquinho o livro de Gálatas. Nós vamos para o livro aos Hebreus, no capítulo 10. E aqui nós vamos terminar esse encontro nesse capítulo. Espero que sim. Hebreus 10, 1. Olha o escritor aos Hebreus dizendo esta palavra muito maravilhosa sobre os pactos, né? Ele diz assim: ora, visto que a lei, deixa eu olhar para cá, ora, visto que a lei
tem sombra dos bens vindouro. O que Paulo, que eu acredito ser Paulo, né? Por que Paulo disse que a lei, ela tem sombra? Cadê a minha sombra? Você não consegue beijar a minha sombra, consegue? Alguém consegue beijar a minha sombra? Pegar a mão da minha sombra? E a minha? Você consegue me tocar em mim? Você consegue tocar a minha sombra? Então, Paulo está tratando que o antigo, a lei era uma sombra. Ou seja, o que uma sombra pode fazer por nós? Nada. Qual é a importância de você ter uma sombra? Ou se você tem uma sombra, ou se você não tem uma sombra? Qual é o que vai aumentar em você e vai diminuir em você? Nada. Dizia que quem não, quando nos filmes, né, os desenhos, quando não via a sombra do outro, que o outro era um morto, né, um defunto, ambulante, não era uma pessoa, era um defunto, um fantasma. Então Paulo está tratando a lei como uma sombra de quê? De bens vindouro, quer dizer, bens do futuro. Ele disse, ele vai de novo contra a lei. A lei não é a imagem real das coisas. A lei não é a imagem real das coisas. Ou seja, você olhando a minha sombra, você consegue dizer que ali sou eu? Não. Eu olho a minha sombra e falo, parece com qualquer um, menos comigo. Mas se eu me olhar no espelho, eu consigo me identificar. Mas a minha sombra não. Estava até o meu neto até falando, vovô, ele andando e vendo a sombra, vovô, cadê o teu olho? Ele estava olhando a minha sombra e não estava vendo meu olho. Foi, cadê o teu olho, vovô? Eu falei, está aqui, filho, mas eu não estou vendo ali. Ele ficou assustado que ele não viu o meu olho na sombra. Então na sombra não vê nada, não tem nada na sombra. Então diz, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, não é a imagem real das coisas. Então não é a imagem real. Aí eu vi a sombra, eu vi só a sombra da pessoa. Você consegue identificar quem é a sombra, de quem é, daquele ali, daquele? Não consigo identificar. Porque pela sombra não consegue se identificar. Diz que a sombra não é a imagem real das coisas. Olha ele tratando da lei. A lei, você pode, volta para trás, irmão, vou só na lei. A lei, agora passa para frente, nunca jamais pode tornar perfeito os seus ofertantes. Então ele está dizendo, na lei, nenhum ofertante, nenhum sacrifício que era feito, tornaria aqueles que estavam fazendo sacrifícios, pessoas perfeitas. E o que se fazia de sacrifício? Você já viu os filmes, né? Que as pessoas iam lá para os sacerdotes, levavam animais. Quem já viu esses filmes? Levavam os animais, os sacerdotes muito malandros, pegavam os animais bons, levava para ele fazer um churrasco lá com a família dele, e pegava os animais cheios de doenças, cheios de defeitos, sacrificava para o Senhor. Era assim que faziam os sacerdotes da época. Por isso que eles pagaram muito caro, né? Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Então, dia a dia, não adianta ir para a encruzilhada toda sexta-feira, não adianta ir para a segunda-feira acender vela para as almas, não adianta orar o terço, não adianta subir a escadaria de joelhos, não adianta. Pode fazer mesmos sacrifícios, com os mesmos sacrifícios, 21 dias de não sei de que, 7 voltas, 15 novenas. Quem já ouviu essas coisas? Não dá em nada. Ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Irmãos, eu vou dar um graças a Deus. Se você quiser dar um graças a Deus, você dá. Calma. Graças a Deus por quê? Calma. Graças a Deus que nós não estamos na lei, irmão. Graças a Deus que não estamos na lei, irmãos. Misericórdia, tem gente que diz, eu queria tanto ser como Moisés. Tu não aguenta nem na graça, aguenta, quanto mais lá na lei.
Então diz que ano após ano, perpetuamente, fazendo a mesma coisa, para se sentir justificado. Diz que eles oferecem, doutra sorte não teria cessado de oferecer, doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Se resolvesse o sacrifício, uma vez oferecendo, teria sido resolvido. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, você está prestando um culto? Tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então ele falou, se realmente eles fossem purificados uma vez por todas, eles não teriam mais consciência de pecado. Então, o que nos afasta de Deus? Paulo falou, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem criatura. Já leu isso? Mas existe uma coisa chamada pecado na nossa mente que nos faz nos distanciarmos de Deus. É isso que faz o homem se distanciar da luz, porque ele se sente não merecedor de se aproximar da luz, porque ele está vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de iniquidade. E tem muitos cristãos que não vivem em vida de pecado, mas mesmo assim têm a consciência, porque erram, fracassam, e a mente deles os acusa. Então esta mente acusada te impede de você se comunicar com Deus. Aí você fica se comunicando com Maria, com José, com o bispo, com o apóstolo, pegando papelzinho e dando para não sei quem, levar para não sei aonde, tem que pagar. Então as pessoas, elas se sentem indignas de falar com Deus. Você está na lei? Não, você está na graça. Olha o que ele diz: entretanto, nesses sacrifícios que eles fazem anualmente, sempre, faz-se recordação de quê? De pecados todos os anos. Irmãos, a igreja não se reúne para lembrar a você que você fez besteira esta semana. Quem fez besteira esta semana? Mas a gente não se reúne para fazer isso, para lembrar que a gente fez. A gente se reúne para dizer que Jesus já perdoou o que a gente fez. E a gente não tem que ficar mais lembrando o que já se foi feito. Eu me recordo de um rapazinho que era da denominação que eu fui logo no começo, bem jovenzinho. E ele tinha o pastor tinha uma namorada, nem era esposa, uma namorada, uma noiva, muito bonita. E esse garoto, ele tocava na mocidade, na juventude, chamava de mocidade. E ele gostou da namorada, da noiva do pastor. E ele gostou, a garota era bonita, e ele gostou, e ele falou para mim: puxa, eu estou apaixonado pela noiva do pastor. Eu falei: rapaz, deixa esse negócio para lá. Aí eu orava, falava: deixa isso para lá, não repete mais isso não. Aí toda vez que ele chegava perto de mim, ele falava: eu amo a noiva do pastor, estou apaixonado pela irmã, o pastor vai me perdoar, o pastor... Não era só perto de mim, todas as pessoas que ele chegava, ele falava a mesma coisa. Eu falei: então vamos lá falar com o pastor vai te perdoar. Aí: pastor, está acontecendo isso, e ele está arrependido, que ele está gostando da sua noiva. Ele tinha um pouquinho de problema na cabeça, né? Aí o pastor: tá bom, eu te perdoo, tá bom. Pastor, o senhor me perdoa? Perdoo, pastor. Tá bom. Aí o rapaz, mas foi umas 50 vezes: o pastor, eu te perdoo, pastor. Rapaz, eu já te perdoei. O senhor me perdoa. Pá, deu um tapa na cara dele. Aí ele falou: agora eu estou perdoado. Então o cara que levou um tapa na cara para se sentir perdoado. Depois que o pastor deu um tapão na cara dele, ele jogou o garoto no chão. Eu falei: não precisa disso. Então você vê, há pessoas que só se sentem perdoados se apanhar. Você não precisa apanhar para se sentir perdoado. Deus não é a nossa mãe, nem o nosso pai. Tem pai e mãe que bate no filho, esfola, deixa o filho desacordado. Você vai me pagar, e pá, o garoto já está molinho, e pá. Aí esfacelou a criança, agora você está perdoado. Mas Deus não faz isso não, irmão. Deus não é assim não. Não tem a imagem de Deus, que é a imagem de papai, de mamãe, não. Não tem essa imagem. Deus não tem nada a ver com o nosso pai, nem nossa mãe. Nadinha, nada a ver. Deus
o amor de Deus por nós é muito maior do que o nosso pai e nossa mãe nos ama, muito maior. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecados todos os anos. Porém é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. E como é que se fazia o sacrifício? Eram animais que eram mortos e oferecia o sangue e um pedaço da carne do animal. Não sei se você já viu na encruzilhada, as pessoas colocam galinha. Quem já viu? Se você tiver coragem, se você ver uma galinha, se você tiver coragem, pega um pedaço de pau e sacode assim, não tem galinha ali, só tem a pena da galinha, eles comem a galinha toda. A maioria das vezes só tem a pena da galinha, não tem a galinha. Eles montam um monte de pena e põem lá no lugar, não põem a galinha. Aqui na porta já foi colocado algumas 2 ou 3 vezes aqui na porta. Então, é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecado. Então, não adianta sacrificar, não adianta derramar sangue de bode, de galinha, que não vai. As pessoas vão para a porta dos cemitérios, elas tomam banho de sangue de animais. Quem já viu, já sabe disso. E aquilo ali é uma forma de se sentir purificada. Isso não vai purificar essas pessoas. Olha, ele está falando, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecado. Então não adianta tomar banho de sangue de bode e de touro. Por isso, ao entrar no mundo, diz Cristo, quando ele entra no mundo: sacrifício, oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Ele falou, Jesus não quer isto. Quando ele veio ao mundo, ele não quer isto, não adianta trazer ofertas sacrificiais. A oferta que ele quer é isto aqui, é um culto a Deus. Não interessa se chegou no trabalho, todo mundo trabalha, irmão, não é só tu que trabalha não, todo mundo, eu estou no trem cheio, todo mundo aperta trem cheio. Todo mundo enfrenta ônibus lotado, todo mundo trabalha. Eu não vou não vou tal dia porque estou cansado, não vou tal dia porque estou cansado, então não vem nunca, porque está cansado. Mas a gente vai para qualquer lugar cansado, vai ou não vai? Vai. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, está escrito a respeito do Senhor, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos, nem abluções pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para que se estabeleça o segundo. Está falando de pacto. Remova a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para que estabelecer o segundo. 10. Nesta vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do... Olha o que nos santifica, não é o sangue de bode. Mediante a oferta de quem? Já foi oferecida para Deus. O corpo de Jesus já foi oferecido para Deus. Então diz que uma vez por todas. Então Jesus já se ofereceu quantas vezes? Então eu não tenho que me ajoelhar aqui. Parece muito espiritual, dizer, Senhor, me perdoa meus pecados de ontem, do ano passado, que eu pensei, que eu falei, que eu vi, me perdoa. Irmãos, perdão é uma vez só. Ele já foi para a cruz para perdoar. Quem não se perdoou, não é ele que não te perdoa, é você que não se perdoa. Não adianta você repetir para Deus pedindo perdão. Você tem que falar para você que você já está perdoado. Você tem que começar a viver isto, a viver o perdão de Deus, a viver a reconciliação. Nós temos que começar a viver que somos amigos de Deus, estamos unidos com o Senhor. Deus não está nos caçando. Deus não está me caçando, não, irmãos. Mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas.
Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia. Agora está falando do sacerdote do antigo pacto. Todo sacerdote apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Todo sacerdote do Antigo Testamento oferecia dia após dia, muitas vezes, o mesmo sacrifício. Muitas vezes, nunca. Para trás, irmão. Para trás. Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. O que acontece com esse sacrifício? Vamos? Que nunca, jamais podem remover pecado. Então, não é quando eu ajoelho no chão, ponho a cara no chão, começo a chorar, de soluçar e pedir perdão a Deus, que Ele está me perdoando naquele momento. Ele não me perdoa quando eu me ajoelho com a cara no chão. Ele me perdoou quando Ele foi para a cruz, quando Ele disse, tudo está consumado. Eu estou entregando a minha vida pelas minhas ovelhas, aquelas que estão no aprisco e aquelas que estão fora do aprisco. Elas são minhas, e ninguém vai tirar das minhas mãos, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma criatura, mas existe algo chamado consciência de pecado, que te afasta da comunhão com Deus. Tem gente que não ora, porque tem medo de Deus. Tem gente que acha que Deus, se falar com Deus, Deus me descobrir aqui, Deus vai me pegar, deixa eu escondido, deixa o pastor falar com ele, porque o pastor, irmãos, eu tenho as mesmas fraquezas que vocês têm, eu tenho as mesmas debilidades que vocês têm, eu sou tentado da mesma forma que vocês, eu tenho uma natureza igual a de vocês, eu não sou melhor do que vocês na carne, nem no espírito, porque nós somos todos iguais aos olhos do nosso Pai. 5 minutos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra, no pleno poder de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, a oferta que Deus foi Cristo, a oferta de Deus foi Cristo. Cristo se ofertou. Eu sou a oferta. Vê quando Abraão leva o seu filho Isaque, quando ele vai matar, ofertar o Isaque, o que aparece lá? Um cordeiro, tipificando Cristo. Cristo, ele foi o cordeiro de Deus que removeu o pecado da igreja dele. Então ele diz, aperfeiçoou até quando? Eu estou perfeito até quando? Mas eu estou passando por um processo de... Quantos estão sendo santificados? O culto é para isto, para passarmos pelo processo. Quanto menos cultos você vem, menos processo você passa de santificação. Então o culto, a palavra, a pregação é para isso. Jesus falou assim, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho mandado para vocês. Então a palavra que faz isso. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Não mais numa tábua, não mais numa pedra. Agora ela teria colocada no nosso coração, nossa mente. Acrescenta. Também de nenhum modo, também, de quantos modos? Nenhum modo, o que acontece? Não me lembrarei de quê? Então você não se reúne aqui para lembrar, porque ele falou que ele não quer se lembrar e nem a gente tem que fazer ele lembrar. Na ceia com uma choradeira, todo mundo levanta, oh Deus, eu fiz isso, eu olhei para minha sogra, tive vontade que ela morresse, eu também orei para que a minha nora morresse, então ia morrer todo mundo, a nora, a sogra ia morrer todo mundo. Aí a gente fica aí choraminguando por coisas que Jesus já disse. Olha o que ele disse. O que ele disse? Deus, eu fiz isso. Sabe o que ele vai falar para você? Não me lembro. Se ele não se lembra, não se lembre também.
Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, e céu, véu, isto é pela sua carne. Então, você vê aqui no versículo 19, o segredo está aqui no 19, mas para esse segredo acontecer na tua vida, de você ter coragem de estar no Santo do Santo, você tem que ter uma mente perdoada. O meu Deus me perdoou. Diga, irmão, o meu Deus me perdoou. Diga, o meu Deus já me perdoou. Não interessa, pastor, mas alguém fez um aborto, alguém matou não sei quem, pastor, alguém fez mal, alguém fez macumba, alguém fez isso, fez aquilo, eu fiz muita coisa ruim, mas o meu Deus já me perdoou. O meu Deus já me perdoou. Agora eu posso estar diante do meu Deus, porque ele já me perdoou. Amém? Amém. Assim seja. Assim diz o Espírito do Senhor para a igreja do Senhor. Amém.